Que Deus abençoe todo mundo. 4. Primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos ler o texto. Esse é um texto que eu gosto muito, e creio que você também já deve conhecer esse texto. Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então o apóstolo está dizendo assim: olha, irmão, rogo e exorto que, como de nós recebestes, a maneira de como vocês devem viver, vocês receberam de nós. Essa maneira de como viver, eu ensinei vocês. Então eu rogo de que vocês vivam dessa maneira, como agradar a Deus efetivamente, sempre. E que continuem fazendo isso. Então essa é a introdução aqui é uma oração do apóstolo Paulo, pedindo para que o povo, a igreja, a qual ele discipulou, falou com eles, ensinou, falou: do modo que eu ensinei, que nós ensinamos vocês, como deveis agradar a Deus, então vocês estão fazendo isso, continuem, amém? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, contra isso ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que rejeita essas coisas. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como os ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu quero transliterar e transferir essa palavra, estas palavras, inspirada pelo Espírito Santo, escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Deus, nesse tempo tão difícil, como palavras de consolo ao coração de toda a igreja nessa noite. Amém, igreja? Quantos recebem essas palavras de consolo? Porque é uma recomendação bíblica. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra, com estas palavras. Então ele faz toda essa narrativa bíblica para no final concluir que estas palavras são palavras de consolo. Era para aqueles dias e hoje para nós também, porque o assunto é pertinente ao tempo que nós estamos vivendo. Você vai ver aqui comigo, você vai ver que Paulo aqui ele está dando uma ideia de como nós devemos nos comportar, o comportamento cristão, a vida do crente, o andar do crente com Deus, porque o crente não é, hoje, acho que foi hoje ou ontem, estava ali com o irmão Gilberto falou para um dos irmãos que estava com ele ali, que não é apenas vir à igreja, é andar com Deus. Porque Enoque jamais entrou numa igreja, mas andou com Deus. Enoque nunca não sabia o que era uma igreja, mas ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então a questão não é só ser crente, é andar com Deus. A questão não é só congregar num templo, é andar com Deus. A questão não é apenas fazer parte de uma religião, é andar com Deus, é viver com Deus. E aqui são os modus operandi de como viver para Deus, de como andar com Deus. Aleluia. Paulo está falando isso. E a primeira verdade que Paulo vai nos revelar a partir desse modelo, porque ele está falando para uma igreja que é modelo. Os crentes de Tessalônica ficaram conhecidos como igreja modelo em amor. Tanto é que Paulo não adverte eles no quesito amor. Paulo vai dizer aqui, eu não preciso nem falar nada com vocês, porque vocês são muito bons em amar uns aos outros, mas eu só peço para que continuem. Então a primeira verdade que Paulo vai falar é sobre a santidade, a santificação. E ele não fala só apenas de santidade, ele fala de santificação também. O texto do verso 1 até o verso 8, você vai perceber que Paulo está dando uma palavra sobre santificação. Ele vai falar assim, vocês continuem vivendo para agradar a Deus. Aí ele vai falar o como deve ser esse modelo de agradar a Deus. O crente tem que saber isso. Aí ele vai dizer assim, a partir do verso de número 4, cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra. Porque cada um de nós, irmãos, somos vasos de Deus. Uns são vaso para a honra e outros são vasos de desonra, quando não cumpre princípios verdadeiros de agradar o seu Senhor. Se você não cumprir princípios bíblicos que agradam ao seu Deus, você é vaso de desonra. E ele está dizendo aqui, como usar o seu corpo em santificação e honra. Como? Fugindo da prostituição. O verso de número 5. Fugindo do desejo da lascívia. Se abstendo de prostituição e de fornicação. E ele diz assim, olha, que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude o seu irmão no tocante a questões de sedução,
no tocante a questões de defraudar, fazer com que as pessoas criem um imaginário na mente em relação a toda essa ideia de vida, sexualmente falando, de um para com o outro, alimentar um desejo para defraudar o outro, naquilo que você não pode cumprir, porque tem pessoas que elas seduzem as pessoas com olhares, com palavras, com gestos, da forma de andar, se vestir. Elas sabem que estão fazendo isso propositalmente, mas não podem oferecer de fato para a pessoa aquilo que a pessoa está sentindo para cumprir o desejo. Isso aí é defraudar a pessoa nesse assunto. Isso aí chama-se espírito de sensualidade. As pessoas se tornam sensuais e defraudam o outro, sabendo que é impossível se tornar a materialidade daquela relação. Isso é um conselho de como andar com Deus, andar fugindo disso. Os irmãos entendem isso aí? Fuja, irmão. Não ofenda, não defraude ninguém no tocante a essa matéria. Que matéria? A matéria da fornicação, da prostituição, da sensualidade. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Nós estamos até na pandemia, está tendo nem... Não está? Desde quando pandemia proibiu as pessoas de pecarem? Eu sinto muito, lamento muito. A crise é sanitária, irmãos, mas eu vou falar um negócio. Muita gente não está com medo, não é da pandemia não, está com medo de morrer. Porque se soubesse que a pandemia não matava, ó. É porque viu que morre. Por isso que ficou meio assim agora. Só que o pecado mata mais do que a pandemia. O pecado é pior do que o inferno. Porque é o pecado que leva para o inferno. Ele é a causa de ir para o inferno. O pecado é pior do que a morte. Porque é o pecado que desencadeia a morte. E por que nós não somos tão preocupados com relação ao pecado, quanto estamos agora preocupados? Eu duvido, pecado causa morte ou não? Ou os irmãos entendem diferente de mim aqui? Quantos acreditam aqui e lá em casa que o pecado mata? Quantos creem que o pecado mata? A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Se antes da pandemia eu chegasse aqui, eu podia ter tido essa revelação antes. Se antes da pandemia eu chegasse aqui, pregasse essa mensagem e distribuísse uma máscara para cada um e falasse, ó, tem que usar máscara porque senão você vai morrer de pecado. Duvido se alguém usava. Irmãos, tem algumas coisas que nós orientamos biblicamente para os irmãos fugirem do pecado, que os irmãos não fogem, porque sabe que o pecado mata, mas não vai morrer agora. Aí ele acha que ele tem muito tempo na terra. E é por isso que não vive uma vida de santificação. E o primeiro detalhe do texto é: vocês devem andar em santificação. Porque aí, o Covid ou sem Covid, vocês estão em Deus, estão em santificação. A mente de vocês é santa. A minha mente deve ser santa. Minha preocupação, ela não é só com o Covid não, meu irmão. Minha preocupação é com a santificação. Você tem se preocupado com esse tema? Esse tema, ele
ele é mais desafiador do que a preocupação com a própria pandemia. Isso daqui depende da vida eterna. Disso aqui depende de salvação. Depende para onde eu vou morar. Eu devo me cuidar com relação à pandemia, sim, mas eu devo estar pronto com a minha vida em santidade para o que der e vier. Esse é o maior desafio nosso nesse tempo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Segundo lugar, ele fala do amor, e eu acho bonito porque no amor ele diz assim, olha, no verso de número 9, acompanha comigo: no tocante ao amor fraternal não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído no que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exorto, irmãos, a progredir, ou seja, cresçam naquilo que vocês já têm desempenhado. Já têm amado os irmãos? Sim. O testemunho de vocês é muito bom no que diz respeito ao amor, mas eu aconselho que vocês progridam nesse fator. Paulo está aconselhando que eles cresçam ainda mais. Então não há limite para amar, não há limite para desenvolver o amor. Esse período agora, irmãos, é um período oportuno para nós desenvolvermos o amor mútuo. Aleluia. Não há espaço para divisão, não há espaço para encrenca, não há espaço para difamar o irmão, mentir, falar mal, não perdoar. Não há espaço para não perdoar, não há espaço para não abraçar. Não, abraçar não pode assim, no físico, né? Para abraçar essa causa. Não há espaço para eu não te amar de todo meu coração. Não há espaço na Bíblia, não há espaço, isso é antigo, mas agora muito mais, vendo que se aproxima o dia do Senhor. Você tem alguma restrição, irmão, com alguém? Eu aconselho você procurar a pessoa e consertar, irmão. Ah, pastor, mas irmão, o que você está fazendo da sua vida espiritual? Na prática você não vive o Evangelho. Você só ama quem te ama. Isso aí todo mundo faz. Isso aí todo mundo faz. Jesus, quando fala isso aí, Jesus fala que os gentios faziam isso também. Os gentios eram o povo em volta, as nações de volta dos judeus, né, de Israel. Eles faziam isso também, porque amar quem nos ama é fácil. Desenvolva uma vida, progrida na caminhada da fé em amor, em amor. Mas é em amor, irmão. É em amor. Não é esse negócio de clube de amizade. Não é panela, não. Esse negócio de panela, não. Aonde eu percebo que tem panela, eu estouro a tampa. Eu estouro a caçarola por baixo, assim, não é nem a tampa. Eu não gosto. A gente tem que viver na diversidade dos irmãos. Esse é o desafio. É você com todas as suas diversidades, o seu jeito, a naturalidade sua, o jeito que você veio da sua família, tradição, todo esse trejeito, sotaque. Tem gente que é difícil, tem gente que arruma encrenca por pouca coisa, tem gente que é birrento, só senta num lugar, não abre mão para o outro, mas tudo bem. Isso aí é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Talvez você não seja birrento e note essas birras do outro, mas as suas birras também estão, Deus me livre. Você já parou para pensar nas suas? Tem coisa aí que, nossa Deus, tem dia que nem você suporta, é porque você não fala para ninguém. Mas tem dia que você não suporta nem você mesmo. Você fala assim, rapaz, eu estou tão azedo hoje que nem eu estou me aguentando. É verdade, irmão. Tem dia que você está ruim, que você não sabe nem por que você está ruim. E aí você fala do outro. Eu reconheço, tem dia que eu estou só o azedume mesmo, hein? E se não vigiar, acaba ferindo pessoas.
Meu irmão, não custa amar. Amar, a vida fica mais fácil. No amor a vida fica mais fácil para tocar. Fica ou não fica? Fazendo um favor, abrindo um espaço para o outro. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmão, deixa, para. Nós precisamos aprender. Para. É uma coisinha daqui, é uma meninice dali. Não pode. Isso aí está fritando a nossa relação. E aí nós ficamos escolhendo com quem vamos. E a gente acha cada base para viver os nossos clubes. A gente acha cada base para não amar as pessoas. Fala, olha, esses dias eu vi, é cada post de internet que dá até medo, sem Bíblia nenhuma, coração duro de pedra. Não sou obrigado, amar não significa conviver. Um monte de lorota. Vai para a Bíblia, irmão. Vai para a Bíblia, para você ver se não tem que amar até aquele que te maltrata. Eu quero ver você discutir com a Bíblia nesse tema. Se você discutir com a Bíblia nesse tema e me provar, eu paro de pregar. Você é ruim de amar, aí você quer arrumar desculpa para você escapar. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Aleluia. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus moldar a sua vida. Você que está em casa aí, deixa Deus moldar o seu coração. Deixa. Porque senão essa pandemia está aí, você, mesmo assim você fica aí. Aí tem gente que não tem coragem não tem amabilidade, não tem coragem de encostar o irmão. Vamos conversar, vamos orar, cara. Não tem coragem de fazer isso, sabe o que faz? Acha as postagens na internet, fica postando com segundas intenções, atravessado. Eu não gosto disso. E eu sou tão bom para entender quando a pessoa está mandando uma mensagem para o outro. Não coloca um negócio, mas eu sei qual é a intenção. Irmão, eu vigio e policio meu coração, porque tem hora que dá vontade de a gente mandar uma mensagem. Você sabe que a outra pessoa vai saber que você mandou aquilo para ela. Olha, isso aí não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Deus não manda um avivamento num povo desse jeito com o coração inchado, não. Deus só vai mandar um avivamento quando nosso coração estiver aberto para o amor. Para que haja uma nuvem do amor de Deus e cada dia crescer mais em amor. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Terceiro, o texto vai mencionar sobre a dignidade do homem, a honestidade do ser humano. Olha o verso de número 11. E diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, para com os de fora, e de nada venhais precisar. Esse texto aqui é interessante, porque ele está falando para você trabalhar, para você ter dignidade. Mas ele está falando assim, para que você se comporte ou porte de forma digna com os de fora. As pessoas de fora, que não fazem parte do convívio cristão, ou seja, pessoas que não se converteram ainda, elas precisam ver você de forma honesta, digna. Você deve tratá-los com honestidade. Isso aqui tem a ver com a honestidade, ó. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais precisar. Por quê? Porque às vezes a gente empresta um martelo de uma pessoa que não é crente e não devolve. Porque às vezes a gente empresta uma alicate de um que não é cristão ainda, um vizinho, e não devolve. E o alicate está fazendo aniversário, já enferrujou em casa e não volta. E a gente não se comporta de forma digna com os de fora. Vai lá na lojinha, compra sem precisão, passa 2, 3, 4 meses, não pagou, mas aquela pessoa da loja, ela comprou para vender porque ela precisa.
E aí nós, os cristãos, vamos lá, fazemos aquela conta lá, saímos bonitão de lá, com aquele paletó maravilhoso, com tudo. Ô irmão, e os de fora estão vendo isso. Então você não está se portando de forma digna com os de fora. Honestidade, transparência. A igreja tem que ser transparente com as pessoas. Os crentes têm que saber que lá fora as pessoas nos veem. O povo do mundo não lê Bíblia, ele lê a sua vida e a minha. Eles ficam de olho na sua história. O povo cuida você andando de moto, você andando de carro para lá e para cá. Por quê? Porque agora você é crente. Você viu fulano lá onde ele estava? Ah, crentinha. Ah, olha, você viu o pastor passou ali, rapaz, olha para você ver. Ele estava ali. Olha, a irmã estava lá. Todo mundo cuidando da nossa vida. Aí você fala, eu não tenho nada a ver, pastor, porque a minha vida pertence, eu não devo satisfação. Você deve satisfação? Sim, senhor. Ou então abandona a fé e vive do jeito que você quiser. Vamos ver se você aguenta. Agora, se você abraçou a fé, você é obrigado a dar satisfação para os outros. Porque você é uma vitrine. O seu testemunho fala. O seu andar fala. O jeito de se comportar fala. Ai, pastor, então achei chato converter. Então desconverte, faz, sei lá, se vira. Mas agora já converteu, não tem como voltar atrás não. Porque se você converteu genuinamente, você sabe o que é conversão? É metanoia. É aquele... Antes de ser borboleta é o quê? Sai do casulo ali, é uma lagarta. Você já viu alguma borboleta voltando a ser lagarta? Falar, desisti de ser borboleta. Vou voltar a ser lagarta. Aí começa a perder as asas, encolher assim, aí vira um mingongozinho assim. Você já viu? Quem já viu? Não tem. Isso é conversão. Se você mudou de vida, converteu, você hoje não tem como voltar. E não tendo como voltar, você se comprometeu em testemunhar, em ser honesto, em ser digno diante da sociedade, em ser um bom pai, uma boa mãe, um bom pastor, uma boa mulher de pastor, uma boa filha de pastor, um bom cunhado de pastor, uma boa mulher, sobrinha de pastor, vó do pastor, sogra do pastor. Eu vou falar logo do pastor. E se não é de pastor também, você é um membro. Ah, mas é os irmãos do altar, tem que dar testemunho. Não é só os do altar não. Principalmente aqueles que estão no altar. E você que está aí também, você é obrigado. Eu falo rasgado. É obrigado a dar testemunho, irmão. Não é opcional. Testemunho de vida, de digna, não é opcional. Não é só quando os outros estão vendo, não. Aí, olha lá, vem vindo o irmão. A paz do Senhor. Tem gente que vira um santo dentro da igreja, mas em casa, xinga, bate na mulher, chuta o cachorro, fala palavrão, chega na fila do banco, pega aquele monte de gente na fila do banco, ele pega aquelas contas tudinho, aí ele conhece um irmão que está lá na ponta, faltando 2 para chegar, ele corre disfarçadinho assim. Ô varão, adianta aí que eu estou numa correria. Você está errado. E os outros tudo vendo. Chega no supermercado, está comprando, aí lá vai, não tem nem medo do coronavírus. Vai, pega uma banana, descasca, come, e está pondo outro trem no carrinho, já pega, só não come agora uma maçã porque está na Covid. Mas, se passar 400 pessoas dentro do supermercado, cada um comer uma banana. No final da tarde, o cara perdeu quantas caixas de banana? É roubo. Aí o irmão fala assim, é testemunho, irmão. É dignidade. Não é só quando os outros estão vendo, não. Quem é você quando ninguém está te vendo? Dignidade, honestidade. Com Deus, aleluia. E por último o texto vai falar da esperança.
Só aí Paulo vai falar da esperança, e desse tempo que nós estamos vivendo é bom abordar um pouquinho desse tema. Porque a partir do verso de número 13 ele vai falar assim: não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui é os que estão mortos. E como a abordagem desse tema sobre morte está em foco, como está seu coração? Esse texto aqui ele é exemplo para nós acalmarmos o nosso coração. Ele disse assim: ó, não quero que vocês sejam ignorantes com relação à morte, com os que já morreram. Por quê? O que vai acontecer com eles? Ele ainda fala mais: para vocês não entristecerdes como os demais que não têm esperança. Tem gente que um parente morre, ele fica desesperado, ele desesperançado. Por quê? Porque eles não têm esperança de uma vida futura, eterna. Então o que acontece? Entra em depressão, porque não sabe para onde foi o corpo, não sabe para onde a pessoa foi, né? O corpo sabe que foi para a terra, mas não sabe se a pessoa se salvou. Aí fica aquela discussão, se foi para o inferno, se foi para o céu, fica aquela luta, porque são pessoas desesperadas e desesperançadas, não sabem o futuro eterno da outra. É por isso. Mas eu não quero que vocês da igreja, vocês povo de Deus, vocês que eu discipulei, Paulo está falando, eu não quero que vocês sejam assim, ignorantes quanto os demais, em relação aos que dormem, não sabe para onde vai, fica preocupado, fica questionando a morte. Não, saiba de uma coisa. Verso 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aleluia. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Quem crê? Então você pode ficar tranquilo que esses que morreram também Jesus vai trazer em sua companhia, vai ressuscitar. Jesus ressuscitou como primícia daqueles que dormem, para ser a primícia daqueles que dormem. E assim que ele ressuscitou, ele deu a chancela celestial para todos que morrerem ressuscitar também. Aleluia. Tomara que você veja o arrebatamento, não experimente essa morte, mas se experimentarmos, Ele vai nos tirar de volta e nos ressuscitar para esse grande dia, para esse grande momento. Então não tenha medo, de um jeito ou de outro você está no lucro. Você não tem prejuízo com Deus, está no lucro. Aí você fala: mas é que eu não queria morrer, pastor. Esse negócio aí é questão difícil. Mas nem eu também. Que Deus te dê longevidade na autoridade do nome de Jesus, para você experimentar mais dias na face da terra com saúde, no nome de Jesus. Tenha esperança. Então essa é uma verdade, ter esperança. Aí ele diz assim no verso 15: ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão, você tá com alguma dúvida no coração em relação a isso? As pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Primeiro. Eles vão ter uma oportunidade de ser ressuscitados. Aleluia. Ressuscitaram. Você sabe que esse poder da ressurreição está apenas, nós só temos ele por causa de Jesus, porque Jesus na verdade ressuscitou, ele ressurgiu. E há uma diferença entre a ressurreição de Jesus e aquelas ressurreições do Novo Testamento, só entre parênteses. A ressurreição de Lázaro, ressurreição as outras que aconteceram lá. Da filha de Jairo, do filho da viúva. Quem mais ressuscitou no Novo Testamento? Aqueles homens que Jesus ressuscitou num dia lá em Mateus, no dia da ressurreição de Jesus, no dia da morte de Jesus lá, que não teve gente que ressuscitou e entrou na cidade. O texto não fala, em Mateus, que ressuscitou pessoas e entraram na cidade. Então, ali há uma diferença da ressurreição de Jesus para essas ressurreições aí. Essas outras ressurreições foram ressuscitamento. Por quê? Porque voltaram a morrer.
Agora a ressurreição de Jesus é o ressurgir para nunca mais morrer. E essa é a ressurreição do último dia. Não é que nós vamos ressuscitar e depois ficar esperando qualquer um contra-ataque aí e volta a morrer de novo. Não! Isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança. Então eu vim trazer uma palavra de consolo. Se você não crer nessa palavra, você vai ficar apavorado no Covid aí, para lá e para cá, desesperado. Meu Deus, está morrendo, meu Deus, está morrendo. Não fique apavorado, porque no soar da trombeta, né, na voz do arcanjo, os que foram mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos, nós, os vivos, ele ainda fala nós. Paulo não está nessa lista mais não. Paulo já morreu, Nós, os vivos, porque eles tinham uma ideia que isso iria acontecer na geração deles, e a gente tem que viver assim, como se isso fosse acontecer na nossa geração. Aleluia! Como isso fosse acontecer agora. Então é a esperança da sua vinda. Eu quero orar com vocês. A esperança da sua vinda. A nossa esperança.